Olá, tudo bem com vocês? Não sei se vocês vão estar me ouvindo bem. Eu não anunciei essa live. Eu entrei agora porque me deu vontade de entrar agora, porque eu transcrevi um vídeo do YouTube. Depois eu coloco as informações aqui embaixo, que eu senti muita vontade de passar aqui para vocês. É um vídeo falando sobre Maria Madalena, Marai Magdala, a grande mestra que é homenageada nesse dia 22 de julho. E como eu sinto muita honra em falar dessa figura, dessa energia de Maria Madalena, eu decidi passar aqui agora, ao vivo, sem anunciar, para ler o que eu transcrevi desse texto. E é assim, vai vir quem tiver de vir, vai assistir quem tiver que assistir, quem for atraído por este vídeo, para quem ressoar. E se para você não ressoa, não tem problema. Fique à vontade. Esse vídeo é para mulheres e para homens também que sentem uma ligação com a energia de Maria Madalena, com a energia crística. Muito bem. O texto que eu escrevi fala o seguinte: quem é Maria Madalena na visão de Blavatsky, da teosofia? Maria Madalena era a guardiã de um conhecimento milenar suprimido, que muda toda uma compreensão sobre o despertar espiritual, abrindo uma porta dentro de nós. Maria Madalena era uma iniciada que levantou os véus da ilusão e conhecia a estrutura oculta da alma humana e trazia a sabedoria divina feminina, que não vem de livros, mas da própria alma. O vazio que sentimos vem daí, dessa falta do aspecto feminino, da sabedoria ocultada por séculos. A falta do aspecto de Madalena, porque ela foi excluída, rechaçada. Ela foi a companheira espiritual do Cristo, mas ninguém fala sobre isso. Um Cristo sem Madalena, um inteiro fragmentado. E é por isso que há uma dissolução das energias feminina e masculina. Maria Madalena é a contraparte espiritual do Cristo, o feminino sagrado. E ela foi excluída das tradições religiosas, porque continha um poder vibracional iniciático que pode libertar o ser humano de dentro para fora, sem se aprisionar a dogmas. Você tem entendimento sobre isso? Sem se aprisionar a dogmas. Maria Madalena dizia que nós podemos nos libertar a partir de nós mesmos, a partir da nossa conexão interna, a partir da nossa própria vontade, a partir da nossa própria alma. E por ela ter dito isso, ela se tornou perigosa. Porque dizer que eu não preciso de nenhum dogma, de nenhuma entidade fora, é muito sério, não é verdade? Muito bem. Maria Madalena é o próprio Santo Graal que falam por aí, a libertação. Eu vou te pedir agora para respirar fundo e fechar seus olhos por alguns instantes. Respira umas 3 vezes bem fundo e começa a imaginar Maria Madalena com um campo de energia dourada. Respira, imagina essa Maria Madalena não mais submissa, mas presente, ativa e plena. Começa a visualizar essa energia dourada. Maria Madalena presente perto de você, ativa e plena, e sinta ao lado do Cristo, não atrás, ao lado. Veja portando nas suas mãos um vaso de alabastro, símbolo alquímico símbolo alquímico do recipiente da alma e do coração, preparando para conter o divino. Visualize essa imagem, que não é apenas uma imagem simbólica, ela reverbera em todo o seu corpo e você sente uma vibração sutil, um calor no peito, uma lembrança inexplicável.
Você sente uma frequência que já está codificada na sua alma. Procure sentir o que o teu coração responde sobre isso. Respira e sente cada vez mais essa luz dourada reverberando dentro de você, dentro do seu coração, ao lado do Cristo, com a energia de Maria Madalena. Traz ela de volta dentro de você. É necessário para que o equilíbrio aconteça. Respira, sente. E esse exercício você pode fazer diariamente, vai voltando devagar. Muito bem. Voltando aqui a fazer a transcrição, eu digo que o Evangelho de Maria são os textos apócrifos descobertos em 1945, pós-guerra, em Nag Hammadi, no Egito. Nessa época, eles escavaram esses textos que estavam enterrados, escondidos. Os textos que a própria Maria Madalena escreveu sobre os ensinamentos que ela passou a todos na época. Foram excluídos e enterrados. Neles, Madalena aparece como a confidente mais próxima do Cristo, a única a compreender os ensinamentos dele mais elevados. E num dos pergaminhos, quando Pedro diz em uma passagem a Jesus, ela sabe mais do que todos nós juntos. Jesus responde: deixem-na falar, porque ela viu com os olhos do Espírito, com um nível de iniciada, de sacerdotisa. E foi por isso que ela se tornou perigosa. Porque ela sabia demais, ela via demais, ela descortinava véus que ninguém mais podia ver. E por isso ela era a apóstola dos apóstolos, a contraparte espiritual do próprio Cristo, a contraparte feminina de Jesus. Ela não poderia ter sido excluída. Muito bem, isso a tornou perigosa, pois os sistemas religiosos que se apoiavam em dogmas e hierarquias de controle não podiam permitir isso, principalmente vindo de uma energia feminina. Hoje, a neurociência indica que símbolos como o arquétipo da mulher sagrada ativam zonas cerebrais de empatia, criatividade e consciência. Neurociência, tá? Não é misticismo nem esoterismo. Hoje, a física quântica já admite que a consciência afeta o campo e que existe uma interação entre intenção, atenção e realidade, transformando o campo. Lembra, se você já estudou física quântica, que quando a gente dá atenção a algo, aquilo se modifica através da nossa atenção e da nossa intenção? Então eu te peço para que olhe para a imagem vibracional de Maria Madalena, conforme fizemos no início dessa live. Olhe para essa imagem e acesse a sua inteligência e presença que habita em você. Acesse essa inteligência e presença, a estrutura da alma coletiva da humanidade. Vamos fazer a nossa parte, vamos trazê-la de volta. Mais um exercício para você. Vá sentando-se em silêncio com a coluna ereta, faça respirações profundas e lentas, umas 3 ou 4 respirações, bem lentas e profundas, e diga em voz alta: eu convoco a vibração de Maria Madalena. E visualize uma espiral de luz violeta dourada, subindo da base da sua coluna até o topo da sua cabeça. Essa energia violeta dourada vai se espiralando da base da sua coluna até o topo da sua cabeça. E se fixa num centro no seu coração, ativando ali um ponto de luz como uma estrela interna, dourada, como uma rosa dourada dentro dessa estrela. Permaneça assim por alguns minutos contemplando esse processo. Essa prática te reconfigura com o seu campo. Ela é uma ativação, um lembrete vibracional, um eco daquilo que você já sabe, mas esqueceu. Faça isso por 7 dias
e observe os sinais. Porque Madalena traz um código de acesso ao feminino divino, que não pertence a nenhuma religião, mas a todos os seres que queiram despertar a sua consciência divina. Aquele que compreende Madalena compreende a si mesmo em sua totalidade, corpo e alma. Corpo, alma e espírito, pois nada está separado, tudo está integrado. Quem ativa esse lugar vive não mais da consciência fragmentada, mas da consciência integrada. A dor que tantas mulheres sentem de não serem vistas e nem serem ouvidas, de não pertencimento, tem raízes nesse corte energético, nessa exclusão, nesse sepultamento dos ensinamentos dessa mestra. Você já não sentiu esse vazio existencial, que algo falta, uma desconexão? Pois é, tudo em função desse esconder. Quando a imagem da mulher sábia foi apagada dos textos sagrados, a alma coletiva perdeu uma parte vital de si. E os homens também sofrem com isso, pois sem o feminino sagrado, o masculino se torna força sem direção. A reconexão com Madalena é uma cura planetária, uma ponte entre a alma ferida e o espírito restaurado. Quando você a resgata dentro de si, você resgata o seu poder feminino indescritível. Imagine agora que você está diante de uma escadaria antiga e cada degrau representa um aspecto do seu despertar. Você sobe um degrau após o outro, até que chega diante de uma figura envolta em uma luz. Você olha para essa figura e ela olha para você, dentro dos seus olhos, e diz: você sempre soube. Essa figura é você mesmo, numa versão que se lembra, uma versão futura. E ao lado dessa versão está Maria Madalena sorrindo. Não como alguém a ser venerada, mas como uma irmã de jornada, uma iniciadora. Então ela te estende uma chave e você pega a chave que ela te dá. E ao tocá-la, você percebe que sempre a teve nas mãos. E esse é o mistério, a verdade não estava escondida. Ela estava em silêncio, esperando para ser ouvida, esperando para ser lembrada. Você já está se lembrando? Madalena representa uma ruptura, uma revolução silenciosa. Ela é a verdade interna que não precisa de intermediação, que não se curva diante de autoridades externas. Ela é perigosa para os sistemas que dependem da obediência cega. Por isso, sua imagem foi distorcida, rechaçada, como uma pecadora arrependida e não como uma mestra de grande potência. Ela é o símbolo de despertar interno que não pode ser controlado. Ela é o Graal, um cálice sagrado que recebe e contém a luz do espírito, o receptáculo alquímico que une o humano ao divino, o céu e a terra, o feminino ao masculino dentro de nós, em uma única substância, juntos. O ser desperto reconfigurando sua própria estrutura vibracional. Isso é a energia e a vibração de Maria Madalena. Deixando de ser espectador da espiritualidade e se tornando protagonista da sua própria vida e da sua própria ascensão. É uma iniciação, saindo do ciclo de sofrimento, entrando num ciclo de consciência. Você só precisa lembrar. Tudo isso já está em você, nas suas memórias, nos seus sonhos, nas suas intuições, na sua dor e nas suas buscas, no seu cansaço. Lembre-se
dos momentos em que você se sentiu desconectada. Lembre-se dos momentos em que nada fazia sentido. Lembre-se do vazio. É ali que está a sua maior potência. Faça da sua dor o seu maior presente. Essa dor pode te revelar muito. Porque é a busca da sua alma por algo. Pergunte à sua alma: alma, o que você quer? O que você quer me dizer? O que você quer me contar? Maria Madalena é o símbolo de uma sabedoria que está voltando, que volta como uma forma de um despertar coletivo, uma onda de um despertar coletivo. E você faz parte dessa onda. Se você chegou até aqui, você faz parte dessa onda. Estude, escute, silencie, relembre. O pecado vai se tornar potência. Confie, porque a tua alma entende. Sinta, entra no silêncio e sinta. Olhe para dentro. Pergunte à sua alma o que ela quer. Existe uma profecia silenciosa de que o feminino desperto ancestral curará as feridas de toda a humanidade. O feminino que não compete, mas inclui. E este feminino não é do gênero feminino. É o feminino dentro do homem e da mulher, é a frequência feminina, a frequência do amor, a frequência da compaixão, a frequência da fraternidade, da receptividade e não mais da competitividade, da ganância, que é uma frequência em desordem, uma frequência desequilibrada. Vamos trazer o equilíbrio das frequências feminina e masculina dentro de nós. O feminino que inclui, o feminino que não precisa provar nada, porque ele simplesmente é. Assim, a alma volta a respirar, tanto a alma de homens e mulheres, agora falando de gênero. E a espiritualidade volta a ser viva, pulsante e encarnada. A separação se dissolve e a paz se torna um estado natural dentro de todos nós. O divino que te habita, olhe para ele. Traga essa energia de Maria Madalena para a sua vida. Acenda uma vela se precisar, respire e repita em silêncio. Que Madalena desperte em mim o que eu esqueci. Que Madalena desperte em mim o que foi esquecido. Eu agora me lembro. Deixo a minha alma assumir a liderança. Eu me torno uma portadora dessa chama, desse código vibracional. Deixo agora a frequência de Madalena andar comigo sempre em presença. O meu corpo é o meu templo e o meu espírito e a minha alma estão juntos com ele. A respiração é o veículo desse templo. Então, assim, você altera a sua frequência, você cria uma nova realidade em sua vida. Eu já esqueci, mas já me lembro. E você já está lembrando? Minha alma me fez lembrar. Respira junto comigo, junto com o código de Madalena. Estamos em sintonia. E assim você vai entrar em sintonia com a sua alma e com o universo. Você vai entender que está tudo dentro de você. E dentro de você existe um grande tesouro escondido. O teu tesouro escondido, o teu despertar, a tua ascensão. O mundo não precisa de mais doutrinas, precisa de mais presença. O mundo precisa de florescimento. E o texto termina assim: Madalena é o grito silencioso de todas as almas que foram caladas. E agora estão despertando nessa onda que vai chegando. Que carregam, almas que carregam uma vibração que muda o ambiente em que chegam, porque elas são magnéticas. Elas somente chegam, olham e não precisam dizer nenhuma palavra. Porque a própria energia emanada já é uma energia transformadora, que transmuta tudo à sua volta. Seja esse grito. Seja essa pessoa, essa energia que muda tudo à sua volta. Você não precisa quase falar, você precisa ser. Emane, mas não precisa apagar o seu passado. Ele faz parte. Integre o seu passado.
Transmute o que precisa ser transmutado através da alquimia interna. Lembra que Madalena diz que temos tudo dentro de nós? Que o divino se manifesta a partir de nós? Está tudo integrado, nada está separado? Seja quem você é, com tudo o que você já viveu. E vibre amor e sabedoria, e vibre amor e sabedoria, e vibre amor e sabedoria. Minha alma me ajudou a me lembrar, e eu estou aqui pedindo para que a tua alma te ajude a te lembrar, mas você precisa se conectar com ela. Eu estou em sintonia com o universo, eu estou em sintonia com Madalena, lúcida, consciente, presente, desperta. E você? Vai fazer parte dessa energia? Vai surfar nessa onda? Eu te convido a vir comigo, resgatar essa energia de amor, essa fraternidade, essa rosa que habita o teu peito, o teu coração. Vamos trazer homens e mulheres, vamos trazer o sagrado feminino de volta para que a Terra, para que a humanidade se cure mais rapidamente, para que os casais possam estar em ressonância porque curaram o masculino e o feminino dentro deles. Nós precisamos integrar as nossas partes, resgatar as nossas partes perdidas. A voz que ecoou não sabe-se para onde, porque eu nem percebi para onde ela foi. Eu entreguei o meu poder pessoal ao outro e eu preciso resgatá-lo de volta. Eu preciso falar 18 horas. Eu preciso falar sobre o que a minha alma quer falar, sobre o que a minha alma quer expressar. Então eu vou terminando essa live aqui agora, nesse despertar das 18 horas, o horário de Maria, pedindo para que você se coloque em oração, em meditação, porque oração e meditação é a mesma coisa. É você estar de fato em contato consigo mesma, com a sua consciência, com a tua energia, desde a base da sua coluna até o topo da sua cabeça, despertando todos os centros, até que a sua consciência suprema possa despertar também. É possível, vamos juntos. Mensagem passada a quem ressoar. Quem entrou aqui nesse vídeo é porque está em sintonia. Um beijo, gratidão, ótimo final de semana. Namastê!